Oi, pessoal. Então, estamos aqui para fazer a parte 2, né, da questão da estatística e do valor de π, que é o que a gente está trabalhando, e para aqueles que não são da minha turma, enfim, nosso seguidor que está aí na internet, professor que quer dar uma aula sobre estatística, né, é uma sugestão, tá? Então, na parte 1, né, eu mostrei para vocês como acessar os dados e como você digitar os dados que vocês têm na planilha compartilhada. Bom, então, por exemplo, eu cliquei no link aqui da planilha, tá? Que será disponível para vocês e como um usuário qualquer. Então, quando eu clico no link, o que acontece? Eu não consigo fazer uma cópia da planilha porque eu não estou logada, tá? Então, o que você precisa fazer aqui, ó? Você precisa se logar, tá? Então, eu vou me logar aqui, não como a autora, né? Eu vou logar aqui como se eu fosse uma aluna, Bom, esse beleza. Gmail aqui. Ó, agora eu me loguei, tá? Quando eu me logo, olha só, aí sim eu posso fazer uma cópia, tá? Então, vou fazer a cópia para a gente continuar a nossa aula, tá? Então, assim, eu não vou mexer na planilha compartilhada, né? Até porque ela está protegida, tá, gente? Eu protegi a planilha para vocês não digitarem aonde já tem dados digitados, tá? É para baixo que vocês vão poder digitar. Ok, então olha, eu estou com a planilha aqui, eu fiz uma cópia, vamos trabalhar com ela agora para a gente poder chegar ao valor de π estatisticamente, o que, que a gente vai fazer. Então, pronto, primeira coisa que eu tenho aqui é o seguinte, esses dados aqui para mim não interessam, tá? Então, eu vou excluir essas colunas aqui, tá? Então, excluir a coluna D, A, F, tá? Aqui não vai me interessar, mas para a informação de todo mundo e para minha informação me interessa. Então, agora eu vou colocar aqui, ó, valor de π, tá? Então, nessa coluna aqui, ele vai fazer o cálculo de π. Como é que a gente faz o cálculo de π mesmo? A gente pega igual esse valor dividido por esse aqui, certo? Olha lá, copiei, aí tem algumas coisas aqui que aparece valor, valor, valor. Por quê? Porque os caras que digitaram aqui, ó, digitaram com ponto, tá? Então, eu vou selecionar todos os valores que eu tenho, todos eles, tá? E vou aqui em editar, localizar e substituir. O quê? Ponto por vírgula, para deixar a planilha em ordem, tá? Substituir tudo. Ok? Substituiu tudo, concluído. Vamos lá voltar. E agora ele está fazendo o cálculo direitinho para arrastar. Então, você viu, eu entrei com a equação aqui. Qual é a equação? Comprimento, que é o perímetro, pelo diâmetro da circunferência, me dá o valor de π, tá certo? Então, agora vem aqui, ó, arrasto isso e vou embora. Tá? Vamos embora, vamos embora, vamos até lá embaixo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tem algumas linhas que não tem dados, tá? Então, eu vou dar uma limpada nisso, tá? Então, as linhas que não têm dados, eu vou arrancar fora. Excluo. A planilha, tá? Olha, tem muita casa decimal, você quer reduzir? Eu vou selecionar tudo. Eu clico lá no primeiro e shift o último, tá? E vou fazer assim, ó. Vou diminuir o número de casas ou aumentar. Então, você vem aqui em cima, ó, diminui, tá? Eu vou deixar com 2 casas, tá? Porque é mais ou menos a precisão que a gente vai trabalhar. Eu vou centralizar, tá? Pronto. Tá aqui. Opa, tem mais um aqui, ó. Olha, olha esse aqui, ó. Valor. Esse cara aqui colocou 1 e O, tá? Ó. Eu vou até corrigir. Não tem importância. 10. Tem alguns valores aqui que são bem ruins, tá, gente? Tem um cara aqui que digitou isso aqui, olha, 2,48, deu 0,3. Certamente era 24, mas eu não vou corrigir isso. Eu vou entrar com um filtro, tá? Então, vamos entrar com o filtro aqui, tá? Ó, então, clica aqui em cima, ó, nessa setinha, e vamos criar um filtro. Bom, como é que a gente pode filtrar isso aqui, tá? Então, olha, eu cliquei, aí depois tem esse desenhozinho aqui, você vai lá e coloca. Eu quero filtrar por condição, tá?
Condição por quê? Eu quero que valores muito acima de, por exemplo, 3,4, tá? Saiam fora, tá? Então, vamos lá, data maior que, está entre, ó, está entre, vamos lá, está entre, vamos colocar um limite de 3, vai, está entre 3, e vamos colocar 3,5, 3,5, tá bom, né? Vamos filtrar esses valores, tá? Selecionar, tá, ok. Agora ele filtrou, já tem até a indicação do filtro aqui, ó, tá? Ele tirou alguns valores e ficou com outros, tá? Sumiu aquele 0,3, tá vendo? Ó, não tem mais, tá? Ele filtrou. Então, introduz um filtro para a gente limpar um pouquinho essas medidas, tá? Tá vendo? Olha, tá Então, vendo gente, aqui, ó? vamos agora 39. Definir algumas grandezas importantes na parte de estatística, tá? Eu quero saber, eu filtrei esses dados, ok? E o que que acontece quando eu filtro? Se eu mandar calcular média, desvio padrão, ele vai pegar todos os dados, inclusive aqueles que não aparecem aqui, tá? Então eu vou fazer uma coisa aqui, ó, vou colocar valores filtrados e ele só vai considerar os dados que estão aqui. E eu vou fazer assim, ó, igual a esse carinha aqui, tá? Então ele vai copiar esses valores filtrados para cá, ó, tá? E agora sim, essa amostra que está aqui são os valores filtrados e não tem nada aí por trás dessa tabela para a gente calcular o valor médio, tá bom? Então vamos lá, eu vou agora calcular o valor médio dessa amostra, que é essa aqui. Eu não vou usar esta, porque, de novo, ele vai buscar os valores que estão ausentes aqui para calcular a média, tá? Aqui. Então, ó, a média desses carinhas que estão aqui, ó. Vamos lá, é isso aqui, certo? 3,18, tá? Desvio padrão, vamos achar ele aqui nas funções, tá? Vou pegar só as estatísticas e o desvio padrão é aqui, ó, tá? Desvio padrão de uma população inteira, desvio padrão da amostra, tá? Texto como zero, tá? Se tiver algum texto, ele vai considerar isso aqui. Desvio padrão de uma população inteira, desvio padrão, eu vou colocar desvio padrão de uma população inteira, desvio padrão da amostra, tá? Então, desvio padrão da amostra vem daqui até aqui, ok? Tá aqui o meu desvio padrão. Olha, eu vou até aumentar o número de casas decimais para você ver. Veja, o meu desvio padrão está indo até essa segunda casa, tá? Então, eu vou deixar ele assim. É 3,18 mais ou menos 0,09, tá? Existe uma outra grandeza que é interessante, que é contar o número de medidas que a gente tem. Então, vamos contar. Ó, tá até aqui separada. Se você não achar, você vai lá na estatística e acha o conte, tá? O conte é aqui em cima, onde está um C, né? Conte, ó. Conte a quantidade de um conjunto de valores da amostra, tá? Então, é daqui até aqui. Então, os valores filtrados dos 104 medidas. Existe uma outra grandeza que a gente define, que é o erro da média, que é igual ao desvio padrão dividido pela raiz do número de medidas, tá? Quanto mais medidas você tiver, então é elevado a meio, que é a raiz, tá? Então, geralmente a gente usa para representar grandezas físicas 3,18 mais ou menos o erro da média. Mas nós vamos usar, tanto faz, tá? Basta que você defina. Se você deixar claro no teu trabalho que eu vou usar o desvio padrão como sendo a incerteza da minha medida, então eu vou dizer que isso aqui, ó, vai ser para mim a incerteza da medida, tá? Vai ser o sigma, tá? É o sigma. Eu deixei claro aqui, tá? Beleza. Vamos para o valor mínimo da amostra? Vamos lá. Como é que a gente acha o valor mínimo? Vamos aqui. Eu só vou pegar a estatística porque acho que tem valor mínimo da amostra também, tá? Vamos lá, mínimo. Mínimo da
conjunto numérico da amostra. Então, vem daqui até esse aqui, tá? 3. Valor máximo. Vamos lá. Máximo, também vou procurar da amostra, tá? Máximo da amostra, ó. Tá? Máximo da amostra aqui, daqui até aqui, tá? Máximo da amostra vai até 3,5. Intervalo de classes. O que é isso? Lembra que eu falei para vocês que depende daquele tamanhinho para a gente fazer o histograma? Então, você vai pegar de 3, as medidas de 3 a 3,1. Será que 0,1 é um bom intervalo? Então, existe uma previsão de um bom intervalo, que é a amplitude da minha amostra, que é este menos esse, tá? Calma aí. Dividido pela raiz do número de medidas, tá? Essa é a previsão, tá? Você vai fazer para ver se dá certo, tá? Então, é aqui, ó, 104 elevado a 0,5, tá bom? Tá aqui. Então, se eu fizer um intervalo de classes aí nessa faixa, provavelmente eu vou ter um padrão bem bacana para o meu histograma, tá? Opa, tô querendo diminuir aqui o número de casas decimais para a gente, ó, vou colocar, esse vai ser o intervalo de classe. Então, eu vou fazer intervalo das medidas de 3 a 3,05. Quantas medidas estão contidas nesse intervalo? Depois, de 3,05 a 3,1. Quantas medidas estão contidas nesse intervalo? E é assim que a gente constrói o histograma, tá bom?